Olá meninas, seguimos falando sobre o tratamento cirúrgico da endometriose. Eu falei sobre as indicações do tratamento cirúrgico, que são muito importantes. É importante entender a indicação do tratamento cirúrgico para você entender por que você está fazendo aquela cirurgia. Tanto para fazer uma cirurgia com uma boa indicação, tanto para entender quais as perspectivas que você deve ter ao realizar uma cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia, você deve ter a perspectiva do que vai acontecer no seu pós-operatório em termos de melhora dos seus sintomas, da sua sintomatologia. Pois bem, pensando nisso, nós temos que responder uma pergunta que é a pergunta mais frequente feita pelas pacientes. A pergunta é: posso retirar o meu útero para melhorar da endometriose? A retirada do útero trata a endometriose? E a resposta é: faz parte do tratamento. A esterectomia pode fazer parte do tratamento em pacientes com adenomiose. Toda paciente com endometriose deve fazer esterectomia? Não. Pacientes que têm endometriose e querem engravidar não devem fazer a esterectomia. Pacientes que têm desejo reprodutivo, esse desejo reprodutivo deve ser levado em consideração para ela fazer o tratamento adequado a ela. Outra coisa importante a ser abordada: só a retirada do útero não resolve a endometriose, porque a endometriose ela é uma doença inflamatória pélvica difusa. Inúmeras pacientes vão apresentar lesões em ligamentos uterinos, lesões ovarianas, lesões intestinais, lesões inclusive em nervos pélvicos. Se você, paciente, realiza uma cirurgia e faz apenas a retirada do útero, deixando todos esses focos para trás, esses focos de endometriose, eles causam inflamação na pelve, eles vão continuar causando dor. A única coisa que não vai apresentar mais, que não vai mais acontecer, é o sangramento menstrual. É importante ressaltar que todo o processo da menstruação, do ciclo menstrual, ele continua na paciente sem útero que tem os ovários. Nós sabemos que a endometriose é uma doença que acomete mulheres em idade fértil. Não está indicada a retirada dos ovários em mulheres nessa idade. Então, uma paciente que faz uma esterectomia, não retira os ovários e deixa focos de endometriose para trás, esses focos de endometriose eles vão receber o estímulo dos hormônios ovarianos do mesmo jeito. Então, uma paciente que realiza apenas a esterectomia, ela não está tratando a endometriose como um todo. Isso é um ponto importantíssimo a ser conversado numa avaliação pré-operatória. Outro ponto: qual o tipo de cirurgia que pode ser realizado para endometriose? Hoje é extremamente claro na literatura médica que a cirurgia deve ser a cirurgia vídeo assistida, seja ela a cirurgia laparoscópica tradicional ou a robótica. Ambas estão indicadas para tratamento de endometriose. Não está indicada a realização de laparotomia ou cirurgia vaginal para o tratamento de endometriose. A endometriose deve ser realizado o tratamento cirúrgico por vídeo. Esse tratamento cirúrgico deve abordar todos os focos da doença com a ressecção de todas as lesões, sejam elas intestinais, urológicas, em nervos, assoalho pélvico, ovários, não importa onde os focos estejam, eles devem ser ressecados. Um ponto importante que deve ser muito bem conversado no pré-operatório é sobre a adenomiose. A adenomiose é a endometriose nas paredes do útero. Existe a adenomiose focal, que é a adenomiose que está difusa nas paredes do útero. O tratamento cirúrgico com a ressecção de parte das paredes do útero não apresenta uma resposta clínica muito boa. Então, a paciente com adenomiose difusa que quer engravidar e tem indicação de cirurgia, ela deve fazer a cirurgia, deve fazer a ressecção completa dos focos de endometriose, porém não vai fazer a esterectomia. E, infelizmente, nessa situação, focos de endometriose que estão difusos no útero podem permanecer. É um caso especial em que essa paciente
quando não estiver tentando engravidar, não estiver grávida, ela deve fazer um controle clínico porque ela vai persistir com a adenomiose. Isso deve ser muito bem entendido no pré-operatório pela paciente, deve ser muito bem explicado pelo médico que vai fazer a cirurgia. Continuando sobre as perguntas muito frequentes, uma delas é sobre a recidiva da endometriose. Por que a endometriose volta depois de uma cirurgia? E aí são dois pontos importantes a serem avaliados. A doença voltou ou a doença continuou? Eu falei um pouco para vocês sobre a questão da paciente com adenomiose e sobre a paciente que tem adenomiose não é feita a retirada do útero, ela tem uma adenomiose difusa e essa doença ela vai persistir mesmo após a cirurgia. Existe também as pacientes que fazem a retirada completa dos focos da doença, mas infelizmente a doença reaparece alguns anos depois e isso não é tão raro assim. Essa doença reaparecendo depois, ela pode ser por focos que não eram visíveis, que não foram identificados e aí eles começam a ressurgir como doença. E para diminuir a chance disso ocorrer, está indicado o uso de medicação hormonal com progesterona durante pelo menos 6 meses no pós-operatório. Essa é uma indicação para diminuir as chances dessa recidiva. Qual é a outra situação que deve ser bem observada? Pacientes que têm adenomiose, mesmo quando é feita a retirada do útero, e lesões ovarianas, principalmente aquelas maiores do que 4 centímetros, depois que fazem a cirurgia, mesmo a esterectomia, a retirada dos focos ovarianos, a ressecção completa dos focos pélvicos, essas pacientes têm uma taxa de recidiva relativamente alta, que pode chegar perto até de 30%. Por isso, não é raro pacientes com endometriose serem operadas mais do que uma vez. E esse é um ponto importantíssimo. A equipe tem que ser uma equipe preparada, uma equipe completa e uma equipe treinada para a realização da endometriose, para abordar a endometriose de uma maneira multidisciplinar. Então a equipe tem que ter o proctologista, o urologista, o ginecologista, todos treinados em endometriose, para quando for feita a cirurgia, ser feita a cirurgia de uma vez só com a ressecção completa de todos os focos. Essa ressecção completa de todos os focos diminui muito a chance de ficar doença residual e diminui a chance também de ressurgimento dos sintomas da doença depois de algum tempo.